Olá, boa noite. Pacto Federativo, Reforma Política e Perspectivas para os Palanques de 2014. O que o maior partido da oposição pensa? Conosco hoje, no Frente a Frente, direto de Brasília, o deputado federal Marcos Pestana, presidente do PSDB de Minas Gerais. Boa noite, deputado. Obrigado pela sua presença. Boa noite, prazer retornar aqui. Boa noite também a minha colega de representação, Denise Rotenburg. Boa noite, Leandro, deputado, e boa noite para você que nos assiste. Muito bem, Frente a Frente ao vivo, estamos em rede nacional, você pode mandar suas perguntas, 0 operadora 17 33558432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Também para o Twitter da Denise, que está conectada aqui à mesa durante o programa, na tela vai aparecer o Twitter dela, Deni Rotenburg. Deputado Marcos Pestana, economista, professor universitário, nasceu em Juiz de Fora, já foi vereador, deputado estadual e está no primeiro mandato de deputado federal. Eu errei seu nascimento? Não. Juiz de Fora, terra de Itamar Franco e terra também de Marcos Pestana. Deputado, estava conversando com a Denise aqui para nós começarmos hoje diretamente em política, apesar de nós termos muitos assuntos aí para tratarmos a respeito da reforma política e do Pacto Federativo durante esses 4 blocos. Ontem à noite, o potencial candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, jantou lá em São Paulo com José Serra, que já foi candidato do PSDB nas últimas eleições. Hoje eu conversei com o Aécio e ele tem dito, desconversado um pouco, mas tem dito que fazer política é sinalizar gestos. O que o senhor, como presidente do PSDB de Minas e muito próximo do Aécio, pode explicar para o telespectador? Primeiro, há uma coisa inusitada no ar. Contra tudo que rezam os bons manuais de política, o governo, a presidente Dilma e o ex-presidente Lula e o PT precipitaram de forma inédita o processo sucessório. Não há precedente disso. Quem está no poder tem um interesse em postergar o calendário. Mas com atitudes no final do ano passado, com a ocupação indevida de 2 cadeias de rádio e TV, em linguagem de horário eleitoral gratuito, a presidente lançou esse clima e culminando com os 10 anos do PT, onde ela foi efetivamente lançada a sua sucessão. Então, com 1 ano e 7 meses de antecedência, 2 anos de antecedência, porque esse clima se instalou no final do ano passado, nós estamos vivendo uma situação inusitada, uma ideia meio fora do lugar, uma coisa fora do ritmo natural, porque a população, a meu juízo, não gosta disso. Essa percepção de que os políticos só pensam em eleição, ou seja, só pensam em si mesmos, não é positiva. Nós somos eleitos para cumprir determinadas tarefas e melhorar a qualidade de vida da população através do aprimoramento das políticas públicas. Então, querendo ou não, agora o ambiente eleitoral está instalado. Qualquer gesto de Dilma, de Aécio, de Eduardo Campos, de Marina, dos principais atores políticos da conjuntura... Pode conotar palanque. Está dada essa situação. Mas nós temos o Aécio tem uma clareza muito grande, a direção do partido, de um cronograma. Quer dizer, nós queremos esgotar, nós temos a nossa convenção nacional dia 19 de maio. Até lá, nós queremos esgotar as conversações internas, criar um ambiente sólido de unidade, reposicionar o partido programaticamente em relação a essa agenda do século XXI. Os grandes atores, porque é diferente, o PSDB não tem dono. O Lula manda no PT, o Eduardo Campos manda no PSB. O PSDB, quem manda no PSDB? Nós temos 7 governadores, um ex-presidente, um ex-ministro, ex-governador. Nós temos 50 deputados, um partido organizado com 25 anos, estruturas sólidas já consolidadas. Então, nós temos que exercitar a arte da política. Isso está morrendo um pouco no Brasil. O Ulisses falava que a matéria-prima da política é a saliva. É conversar, persuadir, convencer. Então o Aécio quer dizer, nós temos claro que precisamos erguer uma sólida unidade, e isso vai ser construído, não uma unidade retórica, cosmética, para inglês ver,
mas uma unidade efetiva, unidade de comando, unidade de ação, num ambiente de diversidade de pensamento. Mas a dúvida e o debate, até certo ponto, é positivo, mas a partir de certo ponto fica paralisante. Então, nós precisamos pacificar nossas questões internas. O Aécio, tudo indica, vai assumir a presidência do PSDB, tem o apoio e o entusiasmo de todos os governadores da bancada federal, na Câmara, no Senado, ele vai assumir. E aí teremos logo depois horário eleitoral gratuito, 40 inserções em plano nacional, um programa de 10 minutos, e a ideia é inaugurar uma nova fase. Aí sim, com o Partido Unido, nós vamos conversar com a sociedade civil. O Aécio, como nosso porta-voz, vai percorrer o país, as diversas regiões, vai conversar com os potenciais aliados, com outros partidos. Então, nós estamos muito tranquilos. Esse calendário, realmente, esse ritmo está artificial e surpreendente. Agora, a população olha assim e fala assim, tem eleição semana que vem, mês que vem? Mas isso não começou com a movimentação de Eduardo Campos e a divisão interna no PT, que terminaram por obrigar o presidente Lula a dizer, olha, a candidata é Dilma, até para evitar que o fantasma da divisão interna que vive assombrando o PT voltasse a tomar conta do cenário. Para completar, esses dois personagens entraram em campo, tanto Eduardo Campos, que já teve até reuniões com o empresariado de São Paulo, dizendo que ele pode fazer mais que a Dilma, a presidenta, a todo minuto, está na televisão e no noticiário, com algumas medidas de caráter, que a gente fica meio assim, isso aí está com cara de campanha. E também, enquanto isso, o Aécio Neves não está perdendo muito tempo nessa disputa interna, uma vez que o PSDB de São Paulo não tem um nome novo para apresentar. Por que essa demora nessa unidade do PSDB? Olha, nós temos o nosso prazo, o nosso cronograma e uma convicção que cada coisa ao seu tempo. Esse calendário está artificialmente colocado. E eu acho que o grande... Não tem informações internas, mas eu só consigo visualizar que essa irracionalidade brotou a partir de insatisfações na base petista e na base de governo, com o crescimento do movimento Volta Lula. A presidente estava ficando numa posição, eu acho, desconfortável, e aí precipitaram o lançamento. Os outros atores se mobilizaram. Ou seja, todo mundo avançou uma casa, né? Avançou, mas é um movimento que essa não é a agenda da sociedade. Deixa eu fazer uma provocação, as pessoas senhor. estão preocupadas com inflação, com salário, com renda, dentro do PSDB, com infraestrutura. fazendo a provocação dentro do PSDB, há um movimento Volta à Serra? Como é que foi esse jantar ontem? Conta pra gente. Não, Ou a Serra vai liberar o caminho para essa, né? Nós, como eu disse, é um partido rico em quadros. Nós temos 7 governadores, um ex-presidente da República. E temos quadros como Serra e Aécio, que são 2 quadros da melhor qualidade da política brasileira. O Aécio é o mais talentoso político da nova geração de políticos. Ele e Eduardo Campos vão ocupar as manchetes aí nos próximos 20 anos. Nós podemos nos acostumar com isso. E o Serra é um grande quadro, já foi tudo, 25 anos de PSDB, foi prefeito, governador, senador, ministro, 2 vezes candidato a presidente da República. O que nós estamos, hoje, há uma convergência, há um novo ciclo, há uma nova realidade. O candidato potencial que 9 entre 10 tucanos visualizam é o Aécio, ele é a bola da vez, e em função desse projeto estratégico, se concebeu a ideia de que ele seja o nosso porta-voz como presidente do PSDB. Ou seja, então essa questão de dar a presidência para o Serra, acabou. Não, isso nunca foi colocado, mas nunca Serra, foi pleiteado. Disse que ele quer, né? Não, ele fez um desmentido enfático. Mas... Não, ele fez um desmentido enfático. Ele nunca colocou isso. Ele foi publicado domingo na imprensa. Ele nunca colocou esses termos. Há uma série de mitos. Hoje eu falava na bancada, esse mito que há uma luta entre Minas e São Paulo, pelo contrário, a nossa convivência é extremamente fraterna, integrada. Hoje, por exemplo, os 2 líderes no Senado e na Câmara são paulistas, com o entusiasmo e o patrocínio de Minas Gerais, do Aécio, por orientação, quer dizer, um gesto da bancada do Brasil inteiro e de Minas com São Paulo. A nossa interlocução é ótima, está todo mundo trabalhando pela unidade. Aí surgem questões
O Serra desmentiu enfaticamente que tenha aventado e nunca colocou essa questão. Como tudo na política, você tem que conversar. Ontem foi mais um passo, a conversa certamente de 2 quadros maduros, experimentados, e que deram mais um passo na construção dessa unidade. O governador Geraldo esteve hoje no Congresso, eu já tinha falado com a Aécio também ontem, hoje estiveram juntos no Congresso. Teremos no próximo dia 25, segunda-feira, um evento partidário em São Paulo, organizado pelo PSDB de São Paulo, com a presença do Aécio, Fernando Henrique, Geraldo Alckmin. Então, assim, a situação é muito mais tranquila do que às vezes aparece na cobertura diária. Se nada está pegando, por que precisa então dessa conversa toda e que precisa trabalhar pela unidade? Não, porque... Fica meio contraditório, porque não, se a unidade existe, você não precisa trabalhar por ela. Não, isso é um processo, é construção, ninguém é candidato de si mesmo, é preciso motivar os atores, é preciso conquistar e pacificar esse entendimento da conjuntura e de qual que é a visão de futuro, para que a gente possa se abrir a partir de maio na convenção, que a gente vá para a sociedade, a luta já é muito desigual. A presidente tem o monopólio, a caneta, monopólio das iniciativas, tem jornal nas principais TVs, tem presença diária. A presidente, qualquer atitude dela está na cobertura jornalística de TV, que ainda é o grande mecanismo de comunicação de massa. Então, assim, ela tem poder de convocação de rede, de rádio e televisão, e usou sem nenhum respeito à liturgia do cargo, com um discurso marcadamente eleitoral, político partidário, quer dizer, sem observar a liturgia do cargo. Do dia 8 de março? O de 8 de março, sendo que ali anunciou uma medida que o PSDB tinha proposto, que é a desoneração da cesta básica, e também o do final do ano, partidarizando a questão do novo marco do setor elétrico. E com essa linguagem, nós, eles, um lado e outro, quer dizer, o presidente da República, quando está investido do seu cargo, ele é o presidente de todos os brasileiros, não é o presidente de uma facção. Então, e agora ela vai carregar isso para o resto, qualquer ato, qualquer discurso. Outro dia teve um discurso no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, resvala uma frase mais forte, já pega a conotação eleitoral. Então, essa é a realidade, não é a agenda das pessoas. As pessoas estão preocupadas com a volta da inflação, com a desindustrialização, com o PIB de 0,9%, o último lugar na América Latina, um dos últimos lugares nos países emergentes. As pessoas estão preocupadas com os problemas da educação, com os gargalos da saúde. Então, as pessoas, o cidadão médio, ele está preocupado com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, e espera que todos que tenham responsabilidade, cargos, se dediquem à transformação da vida. Eleição tem um momento certo. Por isso que a gente não se abala. O Aécio ele segue muito o manual do avô. O Tancredo sempre dizia que uma decisão certa tomada no momento errado é uma decisão errada. Outra frase dele também é que era preciso deixar a onda bater várias vezes antes de apurar o que tem na espuma. Então, você tem que deixar a evolução natural do processo. Agora, nós não estamos nem um pouco preocupados, tem gente passando o carro na frente dos bois. Mas internamente no PSDB também ou não? Não, eu acho que não há uma cobrança dos militantes, dos parlamentares, é evidente que cada coisa a sua etapa. Vencida essa etapa da configuração da nova direção nacional, nós já vamos ter um mecanismo de comunicação de massa que a TV, nessa luta desigual. Quer dizer, nós teremos só 40 comerciais, porque a máquina governamental, quer dizer, você entra com cadeia de rádio e TV, você entra com inserções partidárias, estaduais e nacional, você entra com propaganda oficial do governo, reforçando o discurso e toda a politização. Então, teve sobre redução de tarifa, que todos nós trabalhamos pela redução de tarifa. Houve uma polêmica dos como fazer. Então, tentam iludir a população como se uns tivessem
a favor da diminuição da tarifa e outros contra. Como também na cesta básica, nós não temos mecanismos para explicar que, na verdade, houve uma iniciativa do PSDB que zerou os impostos federais na cesta básica e que foi vetado pela presidente 6 meses antes de anunciar em cadeia de rádio e TV a mesma medida que o PSDB tinha conquistado no Congresso Nacional. Agora, diante dessa popularidade dela, hoje a pesquisa CNI-Ibope revelou que 63% dos brasileiros apoiam o governo da presidente, 79% aprovam a maneira como ela governa e 65% confiam na presidente Dilma. Como é que fica essa questão, uma vez que ela com essa, parece que a economia, o baixo desempenho da economia não afetou a popularidade, as notícias mais percebidas pela população foram aquelas positivas a ela, como a visita dela a Santa Maria, aos pais das vítimas, né, todos aqueles jovens que morreram naquele incêndio da boate, e também a outra medida que foi muito percebida pela população, de acordo com a pesquisa, foi justamente a redução da tarifa de energia. Ou seja, como é que fica essa questão? Como é que o senhor vê como quebrar esse favoritismo da presidente, uma vez que parece que a parte negativa, o aumento da gasolina ficou lá embaixo, entre os assuntos percebidos pela população? Isso é um processo natural, dada essa desigualdade de poder de fogo na comunicação social. Como eu disse, a comunicação governamental, a comunicação partidária, a presença constante nos principais instrumentos da mídia, principalmente televisiva, que chega na grande massa da população, o monopólio das ações sem contraponto. E há uma situação objetiva, é preciso ter claro o momento contraditório que a economia vive. A população, na sua maioria, não percebeu ainda os rumos e as interrogações que estão no horizonte da economia brasileira. Não chegou ainda na renda, no consumo, no crédito e no emprego. Mas porque o governo está agindo forte em cima disso, para evitar. Mas você acha que uma hora vai chegar? Não, olha, os dados concretos, há uma visível desindustrialização. A economia está se voltando cada vez mais, não é um crime você desenvolver o setor de commodities, agrícolas, minerais, mas o setor mais dinâmico, inovador e que cria uma economia de empregos qualificados, mais bem remunerados e com maior produtividade, é o setor industrial. Que não vai bem. Que não vai bem. Os investimentos caíram 4%. Essa discussão vai se fazer. O Brasil está perdendo oportunidades e preparando mal o futuro. Hoje a percepção internacional sobre o Brasil já é muito diferente. Os investidores já olham com um pé atrás o excesso de intervencionismo e as idiosincrasias ideológicas e um certo viés estatista e, às vezes, a sinalização confusa que o governo faz. Ainda não chegou no dia a dia da população, porque o emprego ainda está num nível muito confortável, praticamente em pleno emprego. Os empregos criados são de baixa qualidade, com baixa remuneração, até 3 salários mínimos na sua maioria. Você tem o consumo crescendo com base no endividamento e na política que vem desde o Fernando Henrique, de valorização do salário mínimo, da redistribuição de renda, das políticas sociais, mas o horizonte, quer dizer, o que foi feito com a Petrobras, no setor elétrico se abalou muito a capacidade de investimento das companhias elétricas. O horizonte médio e longo prazo é muito preocupante. E, inclusive, a questão da inflação, que bate toda hora na trave, no limite superior do sistema de metas inflacionárias, e, por outro lado, essa contabilidade criativa, a falta de credibilidade que o Brasil está ganhando com essas manobras contábeis, desmoralizando conceitos, por exemplo, como de superávit primário, que é um conceito de curso internacional. Aqui tem maquiagens tais, uma comunicação perversa e incestuosa entre Tesouro Nacional e estatais, Petrobras, BNDES. A dúvida é saber até quando a Dilma consegue segurar essa conta, então, da intervenção. Só acredita que até a eleição ela consegue?
O esforço do governo é esse. Agora, vocês vejam, há muito, também é preciso analisar mais a fundo as coisas. São tantas desonerações, tantas isenções, desonerações aqui e ali, mas a carga tributária em 2012 bateu acima de 36, uma carga tributária recorde. Quer dizer, o efeito macroeconômico que se deseja, que é desonerar, diminuir a carga para aumentar a poupança privada e o investimento privado, não está ocorrendo. Então, há problemas para o crescimento econômico e o crescimento puxado só pelo consumo não é sustentável. Tem aqui uma pergunta no Twitter sobre essa questão mais econômica. O Gemilson Costa, do Rio de Janeiro, obrigada pela sua participação. Ele pergunta: o senhor é economista, nos explique tecnicamente por que as empresas de energia elétrica de Minas Gerais não aderiram ao novo plano energético? Primeiro, houve uma condução totalmente autoritária e unilateral. Não, aliás, essa é uma marca do governo Dilma. Ela não é nem um pouco afeita, a certidão mineira dela ficou só na certidão. Ela não é da discussão, do debate, da construção dos consensos. A CEMIG nos orgulha muito, é uma das melhores empresas do país, e ela tinha uma série de, primeiro, quebra de contrato. Tinha 3 usinas que ela teria direito à renovação automática. Isso, o entendimento era claro sobre isso, e houve uma quebra de dispositivos contratuais. Por outro lado, o caminho que nós apontamos era concentrar na desoneração de obrigações e não colocar o ônus todos nas empresas. Diminuir a tarifa, mas mantendo a longo prazo a perspectiva do abastecimento correto. Tem uma frase do JK que foi usada no debate, o senador Aécio usou: energia cara é aquela que não se tem. Então, assim, água, luz, lixo, são serviços públicos que você só valoriza quando falta. Então, assim, é preciso, não adianta nada, isso nós vamos ver a médio e longo prazo, porque as companhias elétricas estão cortando violentamente seus planos de investimento. E também tem que ter cuidado e ficar vigilante, porque não adianta nada dar com a mão e tirar com a outra. Quer dizer, se o cidadão contribuinte tiver que subsidiar o cidadão consumidor de energia elétrica, isso é uma maquiagem que as pessoas vão perceber na conta que diminuiu, mas não vão perceber que do outro lado ele mesmo está tapando o buraco. Se tiver megas operações de capitalização da Chesf, de Furnas, da Eletrobras, vamos perceber o caminho aí. Agora já foi chamado para o fundo a questão da sustentação das termoelétricas ligadas. Então, assim, não há almoço grátis, né? Ninguém faz mágica. Né? Vamos ver a médio prazo. Nós ponderamos o seguinte: não adianta distribuir ovos matando a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, então precisa dar um jeito. Mas como é que vai ficar essa questão das empresas de Minas Gerais? Elas vão deixar de prestar o serviço daqui no tempo que vencer o contrato? Como é que vai ficar essa questão de energia? Não, elas, todas as vai haver uma nova licitação depois? É isso, a cada vencimento de contrato haverá uma nova licitação e todas as empresas, as federais, as estaduais, as privadas, todas estão passando por um processo profundo de ajuste. Né? É um novo cenário que foi esboçado, mas uma característica em todas as questões, no royalty de petróleo, na questão da energia elétrica, é que não há diálogo. Quer dizer, é um viés autoritário do governo Dilma. Quer dizer, a política é a arte de erguer a convergência na divergência, o consenso na diversidade. Ela tem pouco hábito e pouco afeita a convivência com a divergência, com os diferentes,
e um viés muito autoritário de implantar as coisas unilateralmente. Deputado, nós vamos pedir um intervalo. Sim. Eu e Leandro Mazzini recebemos hoje o presidente do PSDB de Minas Gerais, Marcos Pestana. Você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frente@redevida.com.br. Não saia daí, voltamos já. Não. Ah, então foi... O quê? Na hora que eu falei Juiz de Fora, você fez um sinal negativo, assim, eu pensei que tivesse errado. Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Eu e Leandro Mazzini recebemos hoje o presidente do PSDB de Minas Gerais, deputado Marcos Pestana. Deputado, hoje a ministra Idely Salvati, das Relações Institucionais, me disse que uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum é a divisão da contribuição para financiamento da Seguridade Social, a COFINS. O senhor vê alguma possibilidade desse imposto ser distribuído aí nessa tentativa do Congresso de fazer uma reforma tributária? Olha, um dos maiores problemas do país é a total inviabilidade desse modelo de convivência federativa. Há um desequilíbrio pleno, há uma grande discussão nacional a ser feita. Primeiro, é preciso que a sociedade discute, e a sucessão presidencial de 2014, eu acho que de uma forma muito